Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, olha a fera aqui comigo, meu amigo Thiago Vez. Estava com saudade dele, tirou férias, viajou. Você foi para Argentina? Fui para Argentina, Buenos Aires. Que delícia! Então eu vou até explorar ele um pouquinho, porque ele esteve recentemente na Argentina, mas não vamos falar de Vasco, lógico, falar do Botafogo. Ele, quando saiu de férias, você deixou o Botafogo aonde? Olha, sejamos justos, estava em queda, mas estava em primeiro. Então, você deixou na liderança. Voltei em quinto, pé frio não sou eu. Esse é o Thiago Veras da Super Rádio Tupi. Essa camisa dele é bonita porque hoje é o dia do nosso amigo oculto da Super Rádio Tupi. A ordem é vir de branco para fazer a vinheta de Natal. E vamos falar também dos outros clubes, porque o Fluminense já conhece o seu adversário na final. Será que o Botafogo tem novidade? Será que o Flamengo tem novidade? Será que o Fluminense tem novidade? Então a gente vai tratar tudo isso. Deixa eu mandar um abraço para Caicó, lá no Ceará. Uns vascaínos estão seguindo a gente, mandando um abraço para o Ceará, para Caicó. Você conhece Caicó? Não conheço. Um abraço para vocês aí. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Se inscreva nas nossas redes sociais, o Wellington Campos FC passando aqui embaixo. Se tiver vermelhinha é porque você ainda não se inscreveu. Clica aí, dá o joinha, sempre que chegar no vídeo, já dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho e nos ajudar a fazer vídeos, porque o YouTube vai entender que o nosso vídeo é legal. Vai na palavrinha todas, lá do sininho, também se inscreva, porque aí você vai receber as nossas notificações. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Deixa eu trazer aqui meu amigo Thiago Veras. Estava com saudade de você, cara. Tudo bem, Wellington? Tudo bem. Aproveitou? Foi legal? Graças a Deus. Argentina? Muito bom. Para turismo, para quem é de fora, pela moeda, tudo mais e tal. E é uma cidade, Buenos Aires está bem legal, está bem organizada, para turismo, para chocolate, para vinho, para comer e tal, aquela carne. Nossa. Tá muito legal. Curti bastante, deu para dar aquela descansada. Foi lá no Porto? Fui no Porto, aí eu fui também na Colônia de Sacramento, que é uma cidade no Uruguai já. Você pega uma espécie de um catamarã maior do que o nosso, uns 3, 4 vezes assim, mais pesado, maior também. Aí é uma cidade turística para você dar uma voltinha, comer um negócio lá, um almoçozinho, tomar uma cerveja, tomar um vinho, bem legal. Por que eu estou provocando ele sobre a Argentina? Porque a gente tem uma notícia importante que vem lá da Argentina sobre o Vasco da Gama. Então já eu vou trazer esta notícia para você. Deixa eu começar com o Mundial de Clubes, porque o Al-Ahly venceu o Al-Ittihad 3-1 e o Benzema perdeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo. E te confesso que eu pensei que o Al-Ittihad seria o adversário do Fluminense. Fernando Diniz, comissão técnica, acompanharam este jogo aí. É o adversário do Flu na segunda-feira às 3 da tarde, Thiago. Essa aí, Wellington, era a expectativa, acho que de todo mundo. Mas a gente tem que fazer algumas considerações. O Al-Ittihad tem nomes importantes que talvez deram pra gente essa falsa impressão de um favoritismo, Benzema, o cara fez um gol, mas aí ele perdeu um pênalti na hora decisiva. Ali poderia ter mudado o rumo da partida, Romarinho, Kanté. O Romarinho, que era um cara aqui no Brasil discreto, Corinthians e tal, teve uma participação em Libertadores, mas um jogador mediano, que lá no Al-Ittihad ele se tornou uma referência. Aí você tem Kanté, você tem Fabinho, que jogava no Liverpool e tal. Então, assim, o investimento feito na Liga Saudita, no Al-Hilal, no Al-Nassr, no Al-Ittihad, o técnico hoje é o Marcelo Gadiardo, indicava pra gente, daqui do Brasil, por exemplo, acho que de muitos lugares do mundo, do planeta, que o Al-Ittihad seria o adversário natural do Fluminense na semifinal. O que a gente viu foi que o Al-Ahly jogou em muita transição, em muita velocidade, conseguiu fazer o placar, depois só descontou o Al-Ittihad. E lembrando que essa equipe já tirou o Palmeiras do Mundial, já fez final e perdeu para o Flamengo na decisão do terceiro lugar, quando o Flamengo perdeu para o Al-Hilal, que foi o finalista junto com o Real Madrid. Então, assim, é uma equipe que está frequentemente com participações em Mundial. Ninguém chega nessa fase à toa, não pode falar que é mamão com açúcar, tal. E agora, para
para nossa surpresa, pelo menos individualmente falando, esse time bate o Al-Ittihad e vai enfrentar o Fluminense. Eu só tenho uma dúvida, como que o Fluminense reage a isso? Na cabeça do jogador, a concentração, óbvio, ele é profissional, tem que estar para tudo. Eles estudaram os dois, eles sabiam das características dos dois. Mas no fundo, o cara é um ser humano. Então ele está esperando um time mais forte, jogadores mais conhecidos. Vem agora esse Al ali, faz o quê? Será que isso mexe em dar agora um favoritismo ao Fluminense, psicológico, mental? Eu tenho essa curiosidade. Eu não colocaria isso, não. Eu deixaria esse time mais experiência, o Al-Ahly do Egito, como favorito, até porque o Fluminense nunca jogou o Mundial. Porque na nossa cabeça a gente não conhece tanto, apesar eles são quarto colocados no futebol, no campeonato egípcio, né? E a gente tem uma condição natural de acreditar que o Fluminense é favorito, até porque o Fluminense tem jogadores que, por mais que o Fluminense não tinha jogado, o Marcelo já foi cara decisivo em Champions, né? Jogou Mundial e tal. É um cara é o maior vitorioso, né, da história do Real Madrid. Sim, é o capitão que mais levantou troféus. O Felipe Melo é um cara tal. Tem outros jogadores de nível. Ganso jogou na Europa, tem outros jogadores. Né? Então, assim, eu não sei. Eu sinceramente acho que agora o Fluminense. Eu apontava 50-50. Eu acho que o Fluminense passa a ter um 60-40 de favoritismo na semifinal. Muito bem. No outro jogo, o Urawa Reds ganhou do León, do México, 1-0 e vai enfrentar o Manchester City. Esse jogo na terça-feira, dia 19, às 15 horas. Muito bem, vamos falar então do Vascão da Gama, porque a informação é que o Júnior Alonso está mais próximo do Vasco da Gama. Você gosta desse zagueiro? Gosto, um cara que foi bem no Brasil, experiente, acho que forma uma boa dupla de zaga com o Medel. Né? O Medel foi um cara que deu muito certo, consertou, digamos assim, pela liderança e pelo futebol, um sistema defensivo do Vasco, uma peça fundamental. Então, chega um jogador numa idade mediana, que daqui em diante ele vai caminhar ainda, né, para entrar numa reta final de carreira, mas com 30 anos tem muito futebol para apresentar, para render. É o cara que foi do Atlético Mineiro, repito, conhece o futebol brasileiro. Eu acho que ele tem tudo para chegar no Vasco e tomar conta da posição. Isso é um ótimo reforço. Eu acho bacana, Wellington, isso já está acontecendo há algum tempo. Antigamente, os clubes do Rio, de uma forma mais específica, eles sempre arrumavam um jeito de trazer as mesmas pessoas. Ou eles ficavam sempre, né, com aquelas figurinhas carimbadas. A gente está vendo jogadores que são diferentes, pelo menos aqui do Rio, nosso futebol. Maior qualidade, tem maior poder de investimento, a SAF. Se eu tivesse que dar um ok, eu dava um ok para a contratação do Júnior Alonso, sim. Maravilha. E o Maicon e o Praxedes já abriram conversações para renovações de contrato. O Maicon saiu queimando a língua de todo mundo, né, cara? O Maicon? Porque todo mundo chegou, velho, papapá, e foi o zagueiro que deu certo. O Maicon também tem uma liderança, tem uma experiência. Assim, sinceramente, o Maicon, se eu fosse o diretor, o técnico, a minha avaliação de montagem, ele poderia ser um bom reserva. Eu não projetaria o Maicon como titular. Acho que a ideia é essa. Eu tô aumentando aquela expressão. Eu tô subindo o sarrafo do Vasco pro ano que vem. Também. Eu acho que Flamengo e Fluminense tem um pouquinho mais à frente em relação a elenco já pronto, uma maior qualidade, mas num todo, os 4 clubes, eu acho que a palavra-chave é qualidade. Eu também não vejo no Vasco e no Botafogo a importância ou a tendência de fazer tantas contratações. Eu acho que você pode fazer assim, o Flamengo e o Fluminense talvez precisem de 3, 4. O restante já tem qualidade suficiente para ser titular. Esses que vêm são titulares. O Vasco e o Botafogo talvez 6, 7, 5, 6. O número um pouquinho maior. Mas os dois também têm uma base. Eu acho importante, o pensamento quem vier contratado tem que ter um foco de ser titular. Se ele vai perder a vaga no dia a dia de trabalho, ao longo da temporada, se for escolha do técnico, aí é uma outra situação. Mas na hora de contratar, a mentalidade tem que ser o seguinte: estou trazendo esse cara para ser titular. Porque trazer para inchar, os que são hoje titulares vão virar automaticamente em reserva. Vamos supor, você pega um cara de meio campo e fala assim, é melhor que o Paulinho, é melhor que o Jair, que o Pretal. Esses caras vão ser reservas. São grandes jogadores, ou são bons jogadores. Porque o que vier vai ser grande jogador. Trazer um cara para ser do mesmo nível do que tem
ou para completar elenco, aí eu acho que Vasco e Botafogo pisariam na bola. O pensamento tem que ser titular. Deixa eu aproveitar, porque o Thiaguinho, nós estamos aqui na Super Rádio Tupi, e o Thiago faz o dia a dia do Botafogo, 15 anos já, Thiago? Há quase 12. 12 anos, é coisa pra caramba, né? E a gente, todos nós, esperávamos ver o Botafogo campeão, mas uma notícia que envolve Flamengo, Botafogo, próprio Fluminense, e que é o Everton Ribeiro, porque o Marcos Coelho na Tupi disse que o Flamengo não abre mão de 1 ano só de contrato do Everton Ribeiro, que quer 2 anos. Já ouvi falar o nome do Everton Ribeiro no Fluminense, agora eu não acredito com a vinda do Renato Augusto, mas no Botafogo ele jogaria. Jogaria. Se hoje se projeta no Botafogo essa coisa do perfil vencedor, com experiência, atletas acostumados na hora da decisão, nada melhor do que o Everton Ribeiro, um cara multicampeão pelo Flamengo. E foi campeão 2 vezes com o Alexandre Matos no Cruzeiro, escolhido 2 vezes, quando o Cruzeiro foi bicampeão, o melhor jogador do ano. Sim, sim. Lógico que hoje ele está mais velho, né? É um outro contexto, mas enfim, também já conhece um profissional que comanda o departamento de futebol, no caso... na época do Alexandre Matos no Cruzeiro. Mas enfim, assim, em relação ao Botafogo, é um jogador que interessa. É um jogador que tem um perfil que a diretoria quer trazer. O Botafogo tem uma espécie de jogadores já mapeados, né, que a gente chama, monitorados, e o Everton Ribeiro é um deles. Tem que saber só se isso vai para frente, se isso vai se concretizar, se ele não ficar no Flamengo, né? Talvez a primeira prioridade do cara, no caso, seja o Flamengo, até pelo que ele representa internamente. Se não der certo, ele é profissional, tem que encontrar o caminho dele. O Botafogo tem um interesse. Agora tem que ver se isso vai gerar negociação, se isso vai gerar realmente um contato oficial com o Everton Ribeiro. Seria um nome para chegar ali e jogar junto ou brigar com o Eduardo. Quem tiver melhor joga, ou então jogar os dois. Aliás, o Eduardo é volante. O Eduardo é volante. Ele não é meia, ele é volante. Interessante. Uma vez eu saí do estádio, eu falei com ele, Eduardo, tal, isso aqui é um jogo de Libertadores. Não, jogo de Sul-Americana, né? Botafogo jogou a Sul-Americana. E ele falou pra mim, eu sou volante, eu não sou meia, não. Meu Deus, ele jogou muito bem como 10. Jogou muito bem. Eu falei, você é volante? Eu não sabia, eu pensei que fosse meia. Também não sabia. Ele falou, eu sou 8, né? Botando as camisas tradicionais, que hoje é tudo muito mudado, né? Jogador faz multifunção, mas ele é um 8. Então, você pode ter um 5, um 8 e o Everton Ribeiro. Pode ser o Marlon Freitas, o Tietê. Ou quem o Botafogo vai contratar, né? Pode ser que contrate, mas mais ou menos seria, não perdendo ninguém, a um cara mais de frente. Acho que mais do que... Tem Tietê, tem Danilo, tem Marlon. Você vai ter o Patrick de Paula quando ele se recuperar, que é um cara que vai fazer parte da rotação. Sim. Né? Um jovem e tal. No Palmeiras ele estava muito bem, no Botafogo não emplacou, mas se machucou. Não dá para avaliar por completo. E aí você precisa desse cara mais de frente. Até porque o Eduardo, apesar de ter jogado muito bem uma parte, ele sai chamuscado, como vários outros saem pela torcida. Então, tem que ser alguém do mesmo, nesse caso, do mesmo nível ou melhor, né? Para ter essa disputa interna. Ô Thiago, o Diego Costa fica? Até o momento a gente não tem uma informação oficial. O Diego Costa agradou, ele termina até bem o ano. A declaração que ele deu de falar que talvez tenha faltado ali uma humildade, um oba-oba externo, entrou pro elenco. A gente viu depois na bola de prata, né, da ESPN o Adrielson falar que não. A gente viu o Lucas Perry, não sei se no último jogo do campeonato contra o Inter, falou que não. Então, assim, jogadores se manifestaram contrários, de forma contrária. Ele é polêmico, você sabe que o Diego Costa não deixou saudade nenhuma lá no Galo. O Felipe Luiz deu uma entrevista recente ao Charla, né? Falando assim, o Diego Costa, ele conhece muito bem da Espanha, sim, Atlético de Madrid, ele é muito verdadeiro, ele não mente. Assim, se ele não mentiu partindo desse princípio, ele criou pelo menos um ambiente com os outros atletas, porque foi o único que falou dessa maneira. Então, se essa... O que ele falou para quem não pegou? Que faltou um pouco de humildade, os jogadores do Botafogo entraram no oba-oba da torcida, na reta final, a torcida pode comemorar, fazer festa, mas internamente não. Teria faltado uma espécie de um comando para controlar isso.
Quando ele veio, a gente, nossa, o reserva do Tiquinho vai ser o Diego Costa, e ele não jogou mal. Esse que é o... Aí depois houve essa questão, quando o Tiquinho voltou, é titular, não é? Joga o Tiquinho ou o Diego, quem veio, quem não veio. Não sei, cara, eu acho que ele perdeu um pouco de espaço, não pela bola, pelo que ele falou. Muito não bem. sei se ele teria ainda um espaço, ambiente. Um ambiente. Olha aqui, o outro nome que está no noticiário de hoje, sexta-feira, gente, é o do Gustavo Scarpa, né? Parece que o Flamengo também tem interesse num jogador que já teve o nome vinculado ao Vasco da Gama também. É um jogador que está emprestado e que teria desejado voltar ao Brasil. Lá de Belo Horizonte vem a notícia que o Galo não quer. Agora eu quero falar dele, Ramon Ángel Dias. Ramon Dias, que é o técnico do Vasco da Gama. Segundo o jornalista argentino César Luiz Merlo, o Vasco e Ramon Dias renovaram o contrato até 2025. A informação é de um jornalista argentino. Estão trocando documentos. É uma boa, Thiago? Só rapidinho um detalhe do Scarpa. Se ele vier para o Flamengo ou para qualquer clube, é um baita reforço. Para o Flamengo, então, se botar Pulgar, Gerson, Rascaeta, De La Cruz, Scarpa e Pedro, aí você tem a opção de Bruno Henrique, se ficar o Everton Ribeiro, Gabigol. Se ficar o Gabigol, Luiz Araújo, aí o Flamengo fica muito forte. E o Gustavo Scarpa encaixaria em qualquer outra equipe, né? Sim. Encaixaria no Vasco, óbvio. Encaixaria no Botafogo, óbvio. No Fluminense, o Fluminense tem que arrumar espaço também, teria para ele. Seria o Fluminense mas vai menos o Flu. Vai perder o André, vai perder o Nino, né? Mas aí não são, o Nino é zagueiro e o André é mais um volante, né? Então, assim, não seria a função do Scarpa. Mas ele seria um baita reforço e o Flamengo contratar fica indigesto. Mas, assim, em relação ao Ramon, não podia ser diferente, né? O Vasco tem um primeiro turno de 9 pontos. Um segundo turno de 35, não é isso? Isso. 35 pontos. Termina com 44. Não, 45. Não, então de 36 termina com 45. Lógico que o Ramon Dias teve jogadores que o Barbieri não teve antes. Sim. E a gente sempre falou isso, né? Faz parte de processos em processos, janelas em janelas da SAF. Eu discordo um pouco na crítica inicial de falar que o Vasco sempre errou. O primeiro momento da SAF é sempre o mais traumático. É quando você tem que reformular e você troca muito, uns dão certo, outros não. Como, aliás, qualquer momento pode ser que o jogador dê certo e outros não. Só que os que vieram na sequência são mais qualificados. Medel, Praxedes, Paier, Paulinho, Verrete. Então, esses caras consertaram junto com o técnico. E é muito natural que continue o Ramon Dias, né? Ele fez o Vasco jogar de uma outra maneira. O Vasco saiu. Você vê que se o Vasco faz os 2 turnos com essa campanha, ele era campeão. Sim, ia brigar por coisa grande. Brigaria, né? Estaria na Libertadores. Então, se você tem um técnico que deu certo, você tem um técnico que leva o seu time uma outra condição. É que era tão complicado que não deu para fazer nada mais. Era só sair do rebaixamento e quase entrar na Sul-Americana. E você fez muitos jogos do Vasco comigo, como eu fiz muitos jogos do Botafogo contigo. E o jogo do Vasco era um jogo emocional. Sim. Né? Não era um jogo racional, era emocional. Sim. Qualquer coisa, pelo amor de Deus. O Botafogo, ele não conviveu com rebaixamento no Campeonato Brasileiro, né? Ele conviveu com outras expressões de Carioca e Copa do Brasil. Rebaixamento não, isso tornou a caminhada um pouco mais fácil. Se o Vasco não tivesse convivido e fosse um meio de tabela, o panorama eu acho que seria outro, mas como ficou muito lá embaixo e ficou até o final ameaçado quase, né? Foi rebaixado, o Vasco, além da tática, ele tinha que apelar muito pro lado emocional. Ainda bem que trouxe esses jogadores, né? Medel, Paier, Verrete, são caras mais experientes que seguraram mais a bronca e obviamente renderam. Paulinho e renderam muito mais. E aí você fala o quê? Paulinho. Termina a temporada, você tem que manter esse técnico, que é um cara experiente, que tem Libertadores no currículo, que veio de uma decisão de Mundial, justíssimo. O Vasco não ia cometer o erro do Flamengo, que termina com o Dorival campeão e tira o cara. É um treinador do tamanho do Vasco, Ramon. Com certeza, gigante, gigante. Técnico de qualidade internacional. E a gente espera isso. Com a chegada de alguns nomes, a qualidade é que o Vasco agora vai poder brigar de uma outra maneira. O discurso é muito legal. A prática tem que ser, a partir de agora, com investimento, o Vasco não pode mais ficar alternando. Briga, cai, esse ano volta, eu falo que vai melhorar. Não, agora tem que ser um Vasco para as cabeças. Durante muito tempo aí, cara. O Vasco, assim, tem que pensar em não cair, digamos assim, nunca mais.
Mas durante um bom tempo o pensamento tem que ser assim, sempre o Vasco de meio para frente, os outros que se virem lá para brigar por posição. O Vasco tem que estar entre os 10 e brigando por título a partir de um certo momento. Maravilha. Minha última pergunta, você tirou quem no Amigo Oculto? Pô, Não isso aí conta é não, surpresa. não pode contar não, só lá na hora. Bom, tem duas coisas que dá pra contar. Muitos pediram Havaiana e muitos pediram vinho. Então eu tô nesse grupo aí, entre dos vinhos e das Havaianas. Como eu não pedi nada, Então não foi você. não sou eu. Mas se vier um vinho, eu topo, se vier um Havaiana, eu topo Usa. também. Muito bom. Tiaguinho, obrigado, meu Um ídolo. abraço, Wellington. Um abraço a todos Se a aí. gente não se falar mais aqui no canal, você sabe que é de coração um grande Natal para você, para o Obrigado. seu pai, para sua mãe, para sua família, para sua esposa, para os seus familiares. Obrigado pra você Isso aqui é de também. coração. Todo mundo lá, galera do canal. O Natal é o bacalhau, Ano Novo é o churrasco. Ah, Natal eu garoto! trabalho, Ano Novo eu folgo. Ah, e é bom churrasqueiro, hein? É bom churrasqueiro aqui. Assuma a responsabilidade. E você, meu amigo, o que você achou do nosso canal? Quero que você comente aí, por favor, porque a interatividade, o YouTube entende que você comentando, você está interagindo com o nosso canal e isso nos ajuda muito. Dá o joinha, faz um joinha aí. Isso, dá o joinha. Sim, é o joinha. E se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada e você nos ajuda pra caramba. Muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo final de semana do Rio de Janeiro, Thiago Veras e o Wellington Campos.